É, Sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz por poder proporcionar essa mentoria que eu estou chamando de mentoria direto aos pontos. Então, ela se chama MDP. Essa mentoria surgiu dentro do meu coração, só que eu não sabia como ia funcionar. Eu sou professora de língua portuguesa há 21 anos. Para quem não me conhece, já ouviu falar Soraya Tayene e deve ter entrado no meu Instagram e ter visto que eu já tenho 10 anos de cursinho e com os resultados mais expressivos do meu estado, da Paraíba. Então, graças a Deus, eu tenho alunos que não só aprendem a escrever para, para ter uma boa nota no Enem, mas aprender a escrever em qualquer circunstância. Então, eu tenho alunos aqui nesse exato momento que podem dizer que eu não estou mentindo. Então, se eu tenho 200, 250, 300 alunos, como é a média de alunos que eu tenho uma média de 98% dos alunos com nota acima de 920. E ninguém, absolutamente ninguém, aprende modelos prontos. Todos saem com um conhecimento vasto de todas as competências exigidas no Enem. Então, hoje eu estou aqui porque eu tenho interesse de colocar em prática uma mentoria, que seria para aqueles alunos que querem obter uma boa nota, às vezes não conseguem manter um curso do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista do tempo, e essa mentoria serviria para dar suporte, tirar dúvidas e corrigir redação. Então, eu tenho aqui uma ideia, quero apresentar para vocês, e sim, estou dando essa mentoria a vocês e quero de volta apenas o seu feedback. Professora, ajudou muito. Professora, não ajudou. Professora, tal coisa deveria ser assim, eu penso dessa maneira. Então, vocês vão ser as pessoas que vão me dar um feedback para saber se essa mentoria que eu estou montando com o propósito de criar uma metodologia mais acessível com um tempo diminuto, se ela vai conseguir alcançar o meu objetivo. Porque eu tenho o meu curso online, que tem 32 aulas, que ajuda demasiadamente, e aquelas pessoas que têm tempo, querem custear um pouco mais e querem aprender a escrever de forma mais efetiva. Outros, às vezes, querem só aperfeiçoar, querem só tirar uma dúvida com algum especialista. Então, a mentoria é para isso, porque aqueles que desejam ter uma aula sistemática, 3 horas por semana, comigo presencialmente, têm esse acesso. Então, agora eu estou querendo criar um serviço para ajudar um outro público. Um público que talvez não tenha tanto tempo e um público que queira aprender com uma outra metodologia. Então, é por isso que eu estou criando a MDP, Mentoria Direto aos Pontos. E eu preciso dizer que a ideia é criar uma mentoria objetiva. E vocês, a única coisa que eu vou pedir de volta é que vocês me deem feedback, ok? Professora, sou prima de Raíssa, sua aluna. Que bom, fico feliz. O som tá baixo? Então, deixe-me ver como é que eu posso aumentar. Só um minuto, vamos ver se eu consigo. Tá muito baixo, gente? Eu de verdade não sei o que fazer. Tenta aumentar por aí, porque aqui eu não tô conseguindo, tá? Eu tô tentando, mas eu teria que ter visto isso, eu acredito, que antes. Vejam se assim melhorou. Me dê um feedback. Tá melhor assim? Então tá. Tá tudo bem? Posso continuar? Posso? Me dê aí um feedback. Posso continuar. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês os meus slides para a gente começar o nosso encontro definitivamente. Essa é a professora Soraya de cabelo solto e de branco. Ela muda um pouco quando tá de cabelo preso e de preto. Eu vou querer que vocês vejam esse vídeo para a gente ter início à nossa mentoria.
Muito ousada, né, essa professora em colocar esse vídeo. Esse vídeo eu apresentei aos meus alunos no começo do ano, quis apresentar a vocês. Para quem não me conhece, saber que eu tenho um curso presencial, saber que eu também tenho, faço aulões, a gente coloca aí 600 alunos no teatro, e todos os anos tem sido muito produtivo. Então, vocês estão diante, de fato, de um especialista. E aí eu queria começar dizendo quem eu sou. Eu sou Soraya Tayene e vocês talvez não saibam, uma parte aqui sabe que já me conhece. Eu sou professora de língua portuguesa e você pode pensar assim, nossa, ela adorava português quando era da escola. Não, gente, eu não gostava de português. Tanto é que eu fui reprovada em português, tá? E eu fui fazer o curso porque eu tirava 10 em matemática, eu fechava 40 pontos em história, 40 pontos em matemática, 40 pontos em todas as matérias, mas eu não consegui tirar nunca um 10 em português. E por essa razão eu fui fazer faculdade. Porque eu digo, eu devo ser muito ruim. Então, se eu quero ser uma grande advogada, eu preciso saber português. E eu fui fazer o curso de letras para aprender português. E de repente me vi ensinando e gostando de ensinar da maneira que eu gostaria de ter sido ensinada. Então hoje o resultado é ter um curso que se chama Pontuar, tem a ver com pontuação no Enem, tem a ver com pontuação na redação, que eu adoro ensinar pontuação, sei muito e adoro, e tem a ver também com pontualidade. O resultado disso é que hoje existe uma marca, Pontuar, que é o curso, e Soraya Tayene, que é a professora, que tem uma história por trás da metodologia dela. E hoje eu queria apresentar para vocês um dos últimos resultados que nós tivemos, que é esse. Nós tivemos aqui, estão faltando 3 alunos, tá? Mas esse foi o resultado dos alunos que passaram em medicina este ano. Então, nós temos um percentual de alunos aprovados em todos os cursos. Em medicina, que é um curso que exige demais, nós temos resultados também muito expressivos. Eu não conheço nenhum outro curso de português no meu estado que tenha um resultado tão expressivo quanto o meu. E se deve a quê? O primeiro segredo do curso Pontuar é o que todos os meus alunos sabem. Eu vou trabalhar com vocês algo que tem a ver com consciência, tá? Então, eu queria mostrar esse quadrinho para vocês. Qual é o objetivo dessa metodologia que eu estou adotando com vocês? Que é uma mentoria direta aos pontos. Eu nunca vou conseguir fazer com que vocês tenham uma nota expressiva se eu não fizer vocês entenderem primeiro que todo conhecimento, ele passa por 4 estágios. Então, ele passa pelo estado da incompetência. Você é incompetente em algo e você é inconsciente disso. Professora, deixa de ser grossa. Falando que a gente é incompetente. Essa nomenclatura não é minha, é de um psicólogo, Maslow, que fala que todo conhecimento passa por 4 etapas. E a primeira etapa é quando você nem sabe que ele existe. Você é incompetente e nem sabe que é incompetente. Mas se você está nessa mentoria aqui, no mínimo, você já entendeu, você já tem consciência de que alguma coisa precisa melhorar. Em algum ponto você não está tão bem. Então você talvez esteja no segundo estágio, que é quando você é consciente daquilo que falta, da incompetência. A maioria chega nesse nível. E aí eu tenho orgulho de dizer que todos saem ou no nível 3 ou no nível 4. E qual é o nível 3, Soraya? É quando eu faço você se tornar competente. Mas melhor do que se tornar competente é você se tornar consciente da sua competência. Então, isso acontece todo aprendizado. Nós nunca não nascemos aprendendo, aliás, nós não nascemos sabendo amarrar um cadastro. Mas, e nem necessitávamos saber, quando éramos bebês, que havia um tênis e que a gente precisava amarrar um cadastro. Nós éramos incompetentes e inconscientes. Até que passamos a ir para a escola e nossa mãe passou a colocar o tênis no nosso pé e também a amarrar. Até que um dia ela passou a dizer assim, olha, você vai precisar aprender a amarrar. E foi nos ensinando e a gente começou a perceber, nossa,
eu não sei muito amarrar o cadastro. E a gente começou a dizer, nossa, eu preciso aprender. Então eu era consciente da minha incompetência. Até que nossa mãe foi nos ensinando e a gente passou primeiro eu boto um lado, depois o outro, eu dou um nó. E a gente começou a pensar sobre como fazer. E de tanto a gente pensar em como fazer e ir fazendo, a gente se tornou consciente e competente. Só que hoje, eu e você somos competentes, tão competentes em amarrar um cadastro, que nós já somos até inconscientes. A gente já faz de modo automático. Então, todo aprendizado, ele passa por essas 4 etapas. Assim, é também com a aprendizagem da escrita. Então, você precisa primeiro reconhecer em que estágio você está, para a gente poder avançar. Então, eu sei que nós vamos ter apenas 4 encontros, mas o meu papel nesses 4 encontros é, pelo menos, te fazer consciente do que está ainda falho ou do que você já faz bem. Mas, de todo modo, a minha ideia é fazer você também competente, dentro das condições que eu vou ter, que são apenas 4 horas. Mas, caso você precise de mim ano que vem, quem sabe eu dou continuidade a essa metodologia. Eu fui clara? Alguma dúvida até aí? Digam para mim, por favor. Conversem comigo, tá certo? Eu fui clara? Que bom. Algumas pessoas às vezes ficam com vergonha, né, de responder. Então, eu trouxe para vocês aqui uma informação de 2021, mas eu posso dizer que esse fato aqui, ele aconteceu em 2022, em 2023. Muita gente. Em 2023, mais de 96 mil pessoas zeraram. Se mais de 96 mil zeraram em 2023, significa que nós temos muitas pessoas inconscientes ou talvez conscientes das suas incompetências e não tenham feito nada. E vocês estão aqui. Talvez vocês estejam aqui porque vocês já são conscientes, eita, tem alguma coisa que não está boa e eu quero aprender. E minha intenção é fazer com que vocês saiam daqui com uma das informações mais preciosas que eu acredito que vai dar tempo para explicar hoje. O mais importante para você não zerar uma redação, eu vou te explicar hoje, tá? Então, a média nacional do Brasil é de 634 pontos na redação. A média dos meus alunos é de 950 pontos. Quando eu pego a quantidade de alunos que eu tenho, somo todas as notas deles e divido, a média é 950 pontos. Então, eu estou aqui para poder dar para você, de uma forma diferente, nessa mentoria, dicas de como você não zerar a redação e de como você conseguir uma nota esperada para você ser aprovado na sua faculdade, tá? Então, qual é o objetivo da MDP, que eu chamo de mentoria direto aos pontos? Por que direto aos pontos? Porque eu quero aqui, todo encontro, trazer uma proposta e uma redação para eu corrigir com vocês. E vocês entenderem o que deveria ter feito e o que não deveria ter feito. Então eu vou direto aos pontos. Eu não vou estar explicando passo a passo como construir, mas à medida que eu vou corrigindo, eu vou te dizendo como deveria ser feito. Vocês estão entendendo? Vocês estão achando interessante? Me dê um feedback disso, por favor. Eu estou lançando a mentoria para vocês hoje. E é muito importante que vocês me deem muito bom. Super clara. Obrigada, Maraísa. Então, como é que a gente vai fazer? O que eu quero que vocês entendam é o que se espera do candidato na redação do Enem. O que se espera do candidato na redação do Enem. Então, se você não for consciente daquilo que é esperado de você, você não vai fazer o que tem que ser feito. Então, eu vou começar a nossa mentoria hoje. Eu não vou conseguir fazer
aquilo que eu quero fazer nas próximas mentorias. Hoje é a MDP número 1. Então, hoje eu vou explicar algumas coisas importantes para trazer a vocês consciência para que nas próximas mentorias vocês já possam desenvolver competências, tá? Então, o que você vai aprender hoje? Você vai aprender, dentre muitas outras coisas, o que é esperado do candidato na redação do Enem, tá? Então, em 1 hora eu pretendo fazer isso e eu acho que vai ser muito bom. Ah, você também irá aprender, diga o quê? Como não fugir do tema. Hoje, o meu foco é te ajudar a não fugir do tema. Ou seja, a não zerar e a não tangenciar, tá? Isso é muito importante para que vocês possam se tornar consciente. O que é mais comum e é o que faz com que as pessoas percam ponto e zerem a redação é não compreender a proposta de redação. Isso pode te levar a tirar 0. E hoje é o meu objetivo, te ajudar a compreender a proposta de redação e a não fugir do tema e a não zerar, tá? O segundo erro mais comum é quando as pessoas não têm uma tese. Se você não tem uma tese, você também pode zerar. Se você copia fórmula pronta, você também corre o risco de zerar. Por quê? Porque aquela fórmula pronta nem sempre vai se encaixar na diversidade de temas que temos. Então, além disso, vai te deixar uma pessoa extremamente insegura, porque você só sabe fazer daquele jeito, e aquele jeito não foi você que desenvolveu, foi outra pessoa. E aí você decorou. De repente, quem é que não já ficou nervoso e esqueceu o que decorou? Então é melhor você aprender a escrever. E esse é o meu propósito. Muitas pessoas não desenvolvem o tema. O tema do Enem do ano passado, gigante. Alguns desenvolvem a metade. E se você não desenvolve o tema de forma completa, você também pode zerar. O quinto erro mais comum é você não ter repertório. De repente você viu o tema, compreendeu a proposta, mas, cara, não tem o repertório. E isso pode fazer com que você perca até 500 pontos na sua redação. Porque se você não tem repertório, você não passa de 120 pontos nas competências. Então, você fica no máximo em 600 pontos, dependendo da sua escrita, da competência 1 e competência 4. E eu quero explicar um pouquinho sobre isso, tá? Outro erro muito comum é ter a repertório, mas não tornar esse repertório produtivo. Isso também baixa a tua nota. E muita gente não sabe argumentar. Se você não sabe argumentar, você claramente perde 120 pontos na competência 3. Por quê? Você perde pelo menos 80 pontos na 2, 80 pontos na 3. Porque o texto pede dissertação argumentativa, você precisa argumentar. Então, se você não sabe argumentar, você vai perder ponto. O oitavo erro muito comum é quando as pessoas não sabem conectar as ideias. Perde, em média, 120 pontos. E nono erro, não saber pontuar. É muito, muito, muito comum. Se você não pontua, você não consegue ser claro. E o 10º erro é quando as pessoas não sabem solucionar o problema. E aí, se você não sabe solucionar, você perde 200 pontos. Então, veja que eu apresentei para vocês pelo menos 10 situações de não conhecimento, de não competência. E eu pretendo abordar tudo isso nas nossas próximas mentorias de forma mais prática. Por quê? O que eu quero é que vocês entendam o que é esperado de você no Enem. E eu vou te dar a resposta agora. É esperado que você produza um texto dissertativo. Professora, o que é dissertar? Dissertar é expor. E argumentar é dar opinião. Ah, professora da minha escola já me falou isso. Dissertativo é argumentativo. Só que talvez ela não tenha te dito uma coisa. Você percebe que vem dissertar primeiro e argumentar depois? Ou seja, só existe argumentação se existe antes dissertação. Eu só vou dar minha opinião depois que eu expus alguma coisa.
Expor como, professora? Você precisa trazer uma notícia. Se você traz só a notícia, é uma exposição. Se você traz o conceito de uma palavra, é só exposição. Se você traz o conceito da biologia, é só exposição. Se você traz um acontecimento histórico, é exposição. Tá, com base nessa exposição, agora você vai dizer, olha, tá vendo isso que aconteceu aqui, lá no século XVIII? Isso aqui mostra que o que está acontecendo agora é isso, aquilo, aquilo outro. Então você dá a sua opinião baseado no que você expôs. Então não existe argumentação sem que antes exista dissertação. Só que você tem que entender que a tua dissertação, que a tua exposição tem a ver com o quê? Com um tema. E as pessoas às vezes esquecem o tema todo. Sobre esse tema, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma tese. E às vezes você não sabe fazer uma tese. Como professor, eu coloco minha tese? Como é que eu coloco minha opinião? Eu também pretendo falar sobre isso. Depois que você coloca uma tese no primeiro parágrafo, você precisa agora argumentar, ou seja, dar minha opinião, sustentar, provar a minha tese que eu botei no primeiro parágrafo. E no último parágrafo eu preciso propor. Eu confesso a vocês, a redação do Enem é um tanto complexa, mas é linda, é maravilhosa. E eu sou muito feliz em poder ensinar um texto dissertativo argumentativo. Porque quando você aprende a dissertar e você aprende a argumentar, você aprende a escrever todo e qualquer texto. Então, eu vou passar por tudo isso nessa nossa mentoria, tá? Então, uma coisa que eu queria que vocês soubessem, além disso, até aqui eu tô sendo clara, tô sendo rápida, talvez eu corra um pouquinho, porque eu quero dizer tanta coisa a vocês hoje, e talvez eu corra um pouquinho, mas eu tô sendo clara? Digam aí pra mim. Muitas pessoas dizem assim, ah, professora, mas acontece que é muito injusta a nota do Enem. É muito injusta, porque eu botei a opinião, porque eu botei repertório, mas eu terei tal nota. Gente, olha, deixa eu te dizer. Eu quero hoje que vocês saiam daqui conscientes. Conscientes. Conscientes de quê? Do que é esperado de você. E se você for consciente do que é esperado de você, vai ficar mais fácil de você desenvolver suas competências. Por quê? Lembra que a gente começou nossa aula? Ah, eu acho tão lindinho. A gente começou nossa aula falando sobre o quê? Competência, inconsciência e incompetência, não foi? Se você sair daqui hoje consciente do que tem que fazer, já vai ser incrível. Porque nas próximas mentorias eu vou querer te ensinar a ser competente. Porque no Enem são cobradas 5 competências e vocês devem conhecer. Eu vou focar em todas elas. Chegaram algumas pessoas, cada mentoria é focada em uma competência. Hoje eu vou focar em 2. Semana que vem em mais 2. Aí depois eu fico em uma e outra, porque algumas competências são muito mais complexas. Então, se você for consciente disso, vai ser ótimo. Por quê? Porque eu vou conseguir desenvolver a tua competência. Que foi assim que a gente começou nossa aula, falando sobre competência e consciência. Então, para você ter uma boa nota no Enem, você precisa cumprir um texto precisa cumprir a sua função, que se encaixam em 5 competências. Vou ser rápida aqui, mas eu acho que é porque é importante mesmo vocês terem essa consciência. Vocês podem fechar 200 pontos na competência 1. Essa competência 1, ela tem a ver com a língua portuguesa. A competência 2 tem a ver com 3 coisinhas que vocês precisam relacionar, que é compreender a proposta, desenvolver o tema e fazer um texto dissertativo argumentativo. Competência 3 é, dentre tantas ideias que você tem, uma que você selecionou precisa ser muito boa
e muito bem argumentada e muito bem desenvolvida, para que você possa fechar 200 pontos. E aí é a competência mais difícil de fechar, né? A1 e A3. E eu tenho alguns cursos na Hotmart que explicam como fazer isso, mas nessas mentorias eu também vou dar dicas a vocês, tá certo? Porque como vocês sabem, vocês serão meus companheiros de metodologia nova e vocês vão me dar feedback para que ano que vem essa mentoria possa acontecer toda semana a partir do mês de abril. E que funcione muito bem. Então, vocês vão me dar feedback para dizer, professora, foi muito bom. Ou não, né? A competência 4 tem a ver com os mecanismos linguísticos que você utiliza para conectar. E a 5 tem a ver com a solução que você dá. Então, o teu texto, ele tem que ser bom nas 5 competências. Você precisa desenvolver as 5 competências. Quais são as 5? Domínio da língua, domínio do texto dissertativo, interpretação da proposta e, sim, do tema. Tem que saber desenvolver o tema. Competência 3, saber argumentar de forma organizada e coerente. Competência 4, saber conectar. E 5, saber solucionar. Olhando assim, você faz, meu Deus, professora, é muita coisa. É muita coisa. Mas eu prometo ajudar você a achar isso fácil. Porque você pode perguntar aqui a 2 alunos que estão aqui, meus, que estudam comigo, se ficou ou não ficou fácil depois que aprendeu a escrever de fato, de realidade. Para que você chegue na faculdade sabendo fazer um artigo de opinião, sabendo fazer um editorial e não apenas uma redação para o Enem, tá? Então, vocês têm que entender que a correção das redações do Enem é feita com um modelo padrão de critérios. Ou seja, tirar nota máxima não é sorte. É capacidade de fazer um texto que se enquadre no que é pedido. E aí, vocês têm que entender o seguinte, eu estou sendo rápida, mas eu quero que vocês entendam isso para poder entender o meu objetivo hoje na aula, tá? Ó, existem aqui 5 níveis. 0, 40 pontos, 80 pontos, 120 pontos, 160 pontos, 200 pontos. A média nacional, todo mundo fica geralmente com 120 pontos em cada competência dessa. E o que é que eu quero nessa mentoria? Focar em cada competência. Uma a uma. Hoje eu vou focar na competência 1 e na 2. A 2 é a mais importante. Se você for consciente e competente na 2, já tá de bom tamanho. Fica muito mais fácil da gente desenvolver as demais, tá? Então, vocês precisam entender isso, que é a coisa mais importante do mundo. Vamos sair dessa aula hoje entendendo isso. Esse slide não devia estar aqui não, viu? Devia estar no próximo slide ali, mas tudo bem, vou falar sobre isso. Olha só, leiam esse anunciado. Todo enunciado é um comando. E eu tenho autoridade para falar sobre isso, que eu fui a primeira pessoa no Brasil a falar sobre comando de prova. Acreditem vocês. Não publiquei um livro, mas minha professora publicou e me incitou, porque ela disse que eu deveria ter deixado de preguiça e ter escrito esse livro. Eu estudo comando desde 2010. E uma coisa me chamou a atenção desde aquela época. Olha o que o Enem pede. Preste bem atenção. Preste bem atenção que aqui vai ter uma sacada para você hoje. Se torne consciente disso que já vai ser de bom tamanho, tá? Tá dizendo aqui, ó. A partir da leitura dos textos motivadores. Vocês estão vendo que, como comando, ele está dizendo o seguinte: a partir dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Então, ele está dizendo, ó, o comando é redija, redija. Mas ele está dizendo que é para você redigir como? A partir dos textos motivadores. Depois ele diz, redija com base nos textos motivadores. Portanto, meus amores, é um I. E eu vou ensinar isso a vocês hoje. Não é para escrever baseado na minha cabeça apenas. Baseado só no que eu li nos textos motivadores. Não. Tem
que ser baseado nas duas coisas. Nas duas coisas. E eu vou te ensinar hoje uma maneira de você nunca mais ter dúvida em como desenvolver um tema. Nunca mais. E nunca mais tangenciar. E nem tampouco temer o tema, tá? Porque a solução está exatamente aqui. É a partir, só pegar aqui, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Se você tiver isso na sua cabecinha, eu vou ensinar de forma prática hoje, fique tranquilo, você não tangencia mais. Tranquilo? Então, vamos para pincelar um pouquinho a questão da competência 1, porque isso aqui tem a ver com a competência 2, tá? Do ponto de vista da competência 1, que é o nosso foco hoje, vocês precisam entender por que vocês perdem ponto. A competência 1, você tem que demonstrar domínio da norma culta. Então, tem que dominar, sim, pontuação, tem que dominar concordância, crase e construir períodos que façam sentido. Por quê? Olha só, a nota é essa. Você vai tirar ponto, aliás, você vai ganhar ponto dependendo de quê? De duas coisas, estrutura sintática e desvio. Então, tudo é estrutura sintática. Ou seja, se tua construção teve começo, meio e fim, se você consegue ter uma ideia clara, bem construída, isso é construção sintática, isso é combinação das palavras. Eu amo dar aula de gramática, amo dar aula de sintaxe, porque é isso. Então, se você tem uma estrutura sintática deficitária, deficitária ou regular, você não passa de 120. Você só vai ter uma nota acima de 120 se tua estrutura sintática for boa ou excelente. Entende? Então, é estrutura sintática. Ah, professora, é porque eu não cometi nenhum erro de vírgula, de acentuação, de crase, mas perdeu ponto. Porque não é só desvio. É estrutura sintática. Aí, veja só, nós vamos analisar também o quê? Se você tem desvio. Aí vai depender da quantidade. Muitos desvios. Tá aqui, em 40 e 80 pontos. Alguns desvios, tá aqui, em 120 pontos. Poucos desvios, ou no máximo 2 desvios, é que faz com que você fez 200 pontos. Então, para você ter 200 pontos, você tem que ter uma estrutura sintática, aqui, ó, excelente e, no máximo, 2 desvios. Entende? São as duas coisas. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um caso bem rapidinho, para vocês só entenderem o que acontece. Essa aluna aqui, ó, só com este início do segundo parágrafo, ela perdeu 40 pontos. Olha a frase dela, ó. Ó só, presta atenção. E aqui eu já tô terminando competência 1 para gente entrar na 2, que é a mais importante. Ela botou, é válido, percebe? É válido ressaltar também que a má qualidade do transporte público e o incentivo ao consumo faz com que a população opte pelo transporte individual. Então, vocês já estão vendo aqui que o tema tem a ver com transporte público. Veja, a sintaxe dela é excelente. É válido ressaltar também que a má qualidade do transporte público e o incentivo ao consumo faz com que a população opte pelo transporte individual. A ideia começou e terminou linda, maravilhosa. Então, do ponto de vista da sintaxe, olhem para cá, por favor. Do ponto de vista da sintaxe, eu volto para cá. Ela está em que nível? Estrutura sintática excelente. Concordam comigo? Estrutura sintática excelente. Só que, percebam os desvios. Eu tenho aqui a falta de um acento, é válido ressaltar. É válido ressaltar isso, ó, que a má qualidade do transporte e público e incentivo ao consumo faz com que a população opte pelo transporte. Então, é válido ressaltar também tudo isso que vem ali. Então, uma coisa que vocês precisam entender,
eu não posso separar por vírgula o verbo do seu complemento. Não posso. Então, essa vírgula não pode existir. Ô, professora, mas eu poderia ter colocado uma vírgula, por exemplo, aqui. Ó, aqui. Poderia. Como assim, prof? Ó, presta atenção. Eu não posso separar o verbo do complemento por nada. Mas se eu botei uma vírgula aqui, eu abri. E botei outra aqui, eu fechei. É como se tivesse um parêntese. Então, eu não separo. Veio o verbo e o complemento aqui, ó, de boa. É como se fosse um parêntese. Ah, quer dizer que se eu botar alguma coisa entre o verbo e o complemento, é só botar esse termo entre vírgulas. Exato. Aí você não está separando. Tá? Então, vejam aqui que ela cometeu, vou só limpar. Ela cometeu esse erro, acento, pontuação, e ela diz, é válido ressaltar também que a má qualidade, ó, que a má qualidade do transporte público e o incentivo ao consumo faz. E aqui tem um outro princípio. Qual é o princípio? O verbo, ele vai sempre concordar com o termo a que ele se refere. Então, o que é que faz com que a população opte pelo transporte público, individual, desculpa? Tanto a má qualidade quanto o incentivo do consumo. Então, são dois. Então, esse verbo deveria ser como? Fazem. Então, preste atenção só para você ser consciente agora. Eu acho que você entendeu. O que é que acontece aqui? Acontece que ela cometeu 3 desvios, embora tenha uma estrutura sintática excelente. Então, se eu limpo aqui para vocês e eu volto para o slide anterior, o que é que vai acontecer? Ela tem uma estrutura sintática excelente, mas o máximo de desvios que ela pode ter é 2 para fechar 200 pontos. E ela teve 3. Nesse início do texto, né? A gente está falando do restante. Então, de cara, ela já perdeu 40 pontos. Me digam aí para mim. Eu fui clara com relação à consciência da competência 1. Deu para entender como é que a gente tira ou perde ponto na competência 1? Me digam aí, por favor. Enquanto eu bebo água. Siuski, é isso mesmo? Edivaldo, sim. Deus sim, está ótimo. Que bom, que bom. Então, como o nosso tempo está passando, eu vou agora entrar na competência 2, tá? Que é o meu objetivo nessa aula, tá? Vou pular esse aqui. Então, nós vamos hoje para a competência 2. Prof, como é que eu faço para ficar com 200 pontos na competência 2? Ficar no nível 5. Então, hoje eu quero te ajudar, tá? Para você, é importantíssimo que você compreenda isso agora. Porque isso vai ser a chave, a solução para você não tangenciar, como eu prometi no começo da aula. E para você não zerar. Por quê? Vamos aprender de uma vez por todas como fechar 200 pontos na competência 2. Esse é o meu diferencial, principalmente, tá? Ó, a competência 2, ela quer ver. A gente vai dar 200 pontos a você se você demonstrar 4 coisas. A primeira, compreender a proposta de redação. A segunda, aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento, ou seja, história, sociologia, biologia, atualidade. Tá meio feio aqui, né? Tá meio desorganizado. Terceiro, você tem que desenvolver o tema. Vocês estão vendo que tem uma diferença aqui, meus amores, entre
compreender a proposta, desenvolver o tema. Olha aí a sacada. Prof, não estou entendendo. Vai entender ainda hoje. Vai entender, tá? Então, olha, uma coisa, compreender a proposta. Estão anotando aí? Segundo, aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Terceiro, desenvolver o tema. Só que você tem que fazer tudo isso dentro do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, se você não souber fazer essas 4 coisas, você não fecha 200 pontos na competência, 200 pontos na competência 2. Se não fecha na 2, não fecha na 3. Pois é. E se você não desenvolver o tema direito e não compreender a proposta, até a tua intervenção não vai dar certo. Pois é. Então, eu diria que a competência mais importante para a gente desenvolver é a 2. E a partir dela, a gente consegue desenvolver as demais. Então, vejam isso. Vocês precisam compreender a proposta, aplicar conceitos, desenvolver o tema e fazer um texto dissertativo argumentativo. Fui clara? 4 coisas. Prof, explique direito esse negócio. Não entendi muito, não. Então, aqui eu trouxe para vocês de forma lúdica para vocês entenderem. Então, imagina aqui, ó. Vocês estão vendo esse aqui desculpa, esse rosa. Vamos pegar um assunto. Vamos pensar no assunto violência. Violência é o assunto. Só que eu vou fazer um tema sobre violência nos estádios. Então, eu pego o assunto, que é gigante, e eu pego pego um pedacinho, faço uma biópsia, como se fosse um nódulo, eu vou lá e tenho um pedacinho. Faço uma biópsia. E desse pedacinho eu faço um tema, que é, dentro do assunto violência, tem vários tipos de violência. Violência doméstica, violência nos estádios, violência, bullying, várias. Eu vou pegar violência nos estádios. É o tema. Desafios para acabar com a violência nos estádios de futebol. É o tema. Tá, então agora eu vou dizer o que eu quiser sobre isso. Todos os desafios para acabar com a violência nos estádios. Vou dizer o que eu quiser. Não, porque esse tema, ele está dentro de uma proposta. A proposta, ela vai dizer para você qual é o caminho que você vai ter que desenvolver o tema. É isso. É o caminho que você vai ter que desenvolver o tema. Não tem saída. Você vai ter que demonstrar que compreendeu a linha de raciocínio de quem fez a proposta. Então, você vai desenvolver o tema dizendo: ah, eu entendi que você quer que eu entenda isso. Vou fazer isso na prática com vocês, tá certo? Então, se você for fazer tudo isso que eu te pedi, mas se você copiou, se você não desenvolveu o tema, é 40 pontos. Se você não compreendeu a proposta, é 0. Se você copiou alguma parte do texto, 80 pontos. Se você desenvolveu o tema, compreendendo a proposta, mas foi baseado só nos textos motivadores, 120 pontos. Ou seja, para você ficar com 160 ou com 200 pontos, você tem que demonstrar compreender a proposta, desenvolver o tema, mas usar repertório sociocultural. Como assim, prof? Você precisa usar as áreas de conhecimento. Se você fizer isso de forma improdutiva, 160 pontos. Se você fizer isso de forma produtiva, 200 pontos. Então, assim, nós vamos trabalhar isso nas nossas próximas mentorias. Professor, o que é repertório produtivo? Professora, como compreender a proposta? Como desenvolver o tema? Essa é a minha ideia, por isso que eu queria começar a nossa aula, nossa primeira mentoria, explicando isso, para que vocês tenham consciência de qual é o caminho que eu vou adotar aqui, tá? Então,
Nós vamos fazer um treino agora. Eu mandei para o grupo uma proposta do Enem 2019. Em 2019, eu tive o primeiro lugar da USP, foi meu aluno. Ele tirou 980 na redação. O primeiro lugar da UFCG em medicina, os dois, foi meu aluno. Também tirou 980. Eu trouxe para vocês, inclusive, eu trouxe para vocês os textos deles. Ó, aqui foi de Gabriel Araújo, que tirou 980 e passou para a USP. E aqui está o de Lucas Minar, que tirou 980 e passou para Campina Grande, medicina. O que é que eu quero fazer com vocês hoje? A única coisa que eu vou fazer é ensinar vocês a compreender a proposta. E quando terminar a nossa aula, eu vou querer que vocês leiam somente o primeiro parágrafo do texto de Gabriel, e eu mandei o texto completo para vocês no grupo, para que vocês possam me dizer, ele compreendeu ou não compreendeu. Então, se vocês tiverem feito a impressão do material, melhor. Ó, em 2019, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você não vai ler o tema e já vai direto para o texto, fazer seu texto. Não vai. Porque você tem que... Tá, ele quer que você fale da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, você vai dizer o quê? Que o cinema é acessível no Brasil? Que ele foi democratizado? Não, vou dizer que ele não é. Você só vai dizer se ele é ou não é se você ler a proposta. Professora, eu não saberia fazer, eu não tenho uma opinião sobre esse tema. Nas próximas mentorias eu vou te ajudar. Mas nesse momento, eu quero que você entenda a primeira coisa, que é como eu desenvolvo esse tema. Esse tema, ele está dentro de uma proposta. E o que é a proposta? A proposta é isso. Tá, saiu 2 vezes aqui, mas tem nada não. Então, eu quero que vocês agora peguem papel e lápis. Eu preciso que vocês façam isso. E nesse exato momento, tem que ser correndo por causa do nosso tempo, vocês precisam anotar aí, se você não fez a impressão, você precisa anotar aí esse tema aqui. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Porque eu vou te ensinar a como desenvolver esse tema, demonstrando compreender a proposta, para que você possa ter chance de fechar a competência 2 e para que você nunca tangencie, nunca zere. Vamos lá. Texto motivador 1. Nós vamos ler tudo. E, ao final, nós vamos anotar qual é o objetivo desse texto. O que ele quis dizer. Para isso, eu precisava explicar mais coisas, o gênero e tudo mais, mas eu não vou ter condições. Mas eu vou ajudar aqui vocês no máximo que eu puder. Então, vamos lá. Leiam comigo. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, sempre tiver data, preste atenção, tá? No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante já quase um século. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração, durante quase um século. E é importante a gente ler a fonte, tá? Bernadette, Jean-Claude. O que é o cinema? É o capítulo do livro que é O que é jornalismo, o que é editora, o que é cinema. Me ajudem, sejam rápidos. Qual é o objetivo desse texto? Digam para mim.
Gostaria que vocês escrevessem. Em virtude do tempo, eu já vou ajudando vocês. Ele diz assim, no primeiro dia de exibição pública. Foi o que aconteceu. Quando houve a primeira exibição pública, dia 28 de dezembro, lá em Paris, uma pessoa que trabalhava com mágica, que é o George, foi falar com o inventor do cinema e disse, ei, eu quero isso. Aí foi que o inventor disse, não, isso aqui é um instrumento científico. Ó, só serve para pesquisa. E mesmo que servisse para espetáculo, ia ter uma vida breve. Não ia demorar muito tempo não, já ia acabar. Só que nós estamos em que ano? 2014. 2024. Faça as contas. 2024 para 1895. Quantos anos? Mais de 100 anos. Esse texto, ele tem como objetivo dizer como surgiu o cinema. Vocês concordam? Anotaram? Dizer como surgiu o cinema. É só anotar isso. Só anota. Dizer como surgiu o cinema. Todas as vezes que vocês lerem um texto motivador agora, vocês precisam identificar o objetivo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai agora relacionar o objetivo do primeiro texto motivador com o tema. Qual é o tema? Democratização do acesso ao cinema. Eu te pergunto, esse texto motivador falou de que parte do tema? Democratização? Não. Acesso? Não. Cinema. E nem foi cinema no Brasil, foi só cinema. Concorda? Então você já sabe. O cinema surgiu e, segundo o inventor, o cinematográfico não ia durar muito tempo, mas durou. É tanto que já chegou ao Brasil. Guarda essa informação. Texto motivador 2. Vamos lá. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo. Ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Fonte, o filme e a representação do real. Qual o objetivo desse texto? E eu preciso que vocês me ajudem para a gente ganhar tempo. Qual o objetivo? Diz aí para mim. Alguém escreveu aqui no privado. Ótimo. Definir cinema. Segundo esse Good Friend, né? Aliás, Edgar Morin, cinema é uma máquina. Só que ela é uma máquina que resista à existência. Só que ela resiste à existência, ela resiste o que existe, ela registra o real, só que ela considera o universo pessoal. Ok? Ok? Anotou? Define cinema como uma máquina que registra o que é real. Tranquilo? Aí vamos lá. Eu vou agora comparar o objetivo do texto motivador 1 com o objetivo do texto motivador 2. Os dois vão falar sobre cinema. Nem falou sobre cinema no Brasil ainda, nem democratização, nem acesso. Segundo esses dois textos motivadores, meus amores, o cinema é importante? Digam aí pra mim, sim ou não? Vamos. Segundo esses dois textos motivadores, o cinema é importante. Agora me diga aí por que é importante. Segundo os dois. Ele é tão importante que ele dura até hoje. Já tem mais de 100 anos e ele dura. Começou lá em Paris e está aqui no Brasil. Ok? Então eu já cheguei a essa informação. Quer dizer que eu tenho que dizer que é importante o cinema. Exato. Você tem que dizer que o cinema é importante, porque você vai demonstrar que você compreendeu o que
o coletor desses textos trouxe. Aí agora nós vamos para o terceiro texto motivador. Vocês estão vendo aqui, ó, tá duplicado, mas tudo bem. Aqui nós temos um infográfico, que é um texto que informa a partir de dados. Então ele bota da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema. E o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. Percebeu? Já vai falar agora do quê? Do cinema no Brasil. Aí tem aqui, 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV, regularmente. 17% da população frequenta o cinema. Peraí. Quer dizer que eu tenho 88%. O que é que 88% faz? Assiste a filme. Só que 17% é que vai ao cinema. Lá embaixo, 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Então, quer dizer que desses 88 lá em cima, 19% dos 88 vão ao cinema. Por que será? E 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Ou seja, o que esse texto motivador está chamando a atenção para a gente sobre o cinema no Brasil? Os brasileiros gostam de assistir a filmes? Sim ou não? Segundo esses dados, gostam de assistir a filmes. Gostam. Mas os que gostam assistem mais a filmes no cinema ou na TV? Segundo o texto, na TV. Então, esse texto aqui está falando do cinema no Brasil, concordam? Vamos lá para o tema? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, os dois primeiros falou sobre o quê? Cinema. E o outro está falando sobre cinema no Brasil. Então, eu já posso entender que o cinema é muito importante, que ele já dura muito tempo, e no Brasil, nem todo mundo que gosta de assistir a filmes vai ao cinema. Então, já começou a falar sobre o quê? Acesso. Concordam ou não? Concordam ou não? E agora nós vamos para o último texto. Então, a gente vai começar a fazer o quê? Identificar o objetivo e começar a comparar os objetivos. E relacionar com o tema. É sempre esse joguinho que vocês vão fazer. E agora nós vamos ao último texto que diz o seguinte. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975. Ou seja, 100 anos depois, o Brasil tinha 3.300 salas. Ou seja, o cinema foi bom, viu? Um para cada 30 mil habitantes. 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação de habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas.
o Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Aí eu pergunto a vocês agora. Esse texto motivador fala de qual parte do tema? Fala de cinema no Brasil, de acesso e democratização. Concorda? Minha pergunta é, segundo os textos motivadores, segundo a proposta, o cinema no Brasil é democratizado? Todo mundo tem acesso? Diga aí para mim. Pouco acesso. Aí eu pergunto a vocês, por que as pessoas todas não vão ao cinema? Por quê? Porque assistem na TV. Eu posso, pelo texto motivador 4, entender que assistem na TV porque com a tecnologia houve uma acessibilidade maior para a TV. Posso também entender que houve uma descentralização dos cinemas, porque agora, antes era na cidade, nos interiores, só que o que aconteceu? Uma urbanização. Então, foi todo mundo para a cidade. Só que foi o que aconteceu na cidade. Não houve investimento das empresas, houve mudanças tecnológicas, outros fatores transformaram. E aí diminuiu a quantidade de cinema. Só que depois duplicou. Duplicou por quê? Duplicou, mas esses cinemas foram para shoppings. E quem ficou sem? Quais são os 19% da população que assiste a filmes que vão ao cinema? Aqueles que têm acesso a shoppings. Aqueles que têm dinheiro. Deu para entender? Digam aí para mim. E aí Gabriel fez esse parágrafo. E vai ficar para as próximas aulas a correção do texto de Gabriel, tá bom? Hoje é só a primeira mentoria. Ele botou assim: no filme estadunidense Wall-E, produzido pela Pixar Studios em 2008, o pequeno e expressivo robô de nome homônimo à obra, em meio a um mundo sem humanos, se depara com registros cinematográficos de pessoas cantando e dançando, o que o estimula a repetir os gestos exibidos como forma de incorporar a identidade humana para si. Essa cena, apesar de ficcional, dá destaque ao material cinematográfico como uma maneira de perpetuar identidades, bem como de auxiliar indivíduos a se descobrirem como parte pensante e sensível de uma coletividade, e, nesse sentido, evidenciar a necessidade de democratizar essa forma de arte. No entanto, apesar de sua importância, lamentavelmente, o cinema não está ao alcance de toda a população brasileira. Fato que viola o princípio constitucional de democratização do acesso à cultura e que está ligado, sobretudo, à urbanização caótica ocorrida em 2020, no século XX, como também ao individualismo crescente entre os telespectadores. Meus amores, a gente está fechando a nossa aula. Eu queria só chamar a atenção para 3 coisas. O que é que Gabriel fez aqui? Ele trouxe um filme. Inclusive, ele disse assim, que assistiu a esse filme 7 vezes, porque eu indiquei muitas vezes. E ele assistiu 7 vezes na semana do Enem. Ele trouxe o filme Wall-E. E ele traz uma cena que é o quê? Quando o robozinho se depara com registros cinematográficos e de pessoas que cantam e dançam. E aí ele viu que o robozinho começou a repetir os gestos e incorporou a identidade humana para ele. Por que ele disse isso? Ele disse para simplesmente... Aí ele vai fazer com que o repertório seja produtivo. Ele disse que essa cena, apesar de ser ficcional, ela dá destaque ao material cinematográfico como uma maneira de perpetuar identidades. Perpetuar identidades, falar do individual. Lembra do texto motivador 2? Detalhe. E ele faz,
Faz com que os indivíduos se descubram como parte pensante. E se eles são parte pensante, então o cinema é muito importante, então deveria democratizar. Aí ele vai e diz, olha, mas apesar da sua importância, que ele viu no texto, o cinema não está ao alcance de toda a população. Eu pergunto a vocês, Gabriel demonstrou compreender a proposta? E ele diz as razões, por causa da urbanização caótica e por causa do individualismo. E o papel de Gabriel agora é só provar isso pra gente. Então, eu pergunto a vocês, percebem que se aparecer um tema e der um branco, não tem com que se preocupar? Ah, se aparecer o tema e você souber muito sobre o tema, não fica animado. Porque você vai ter que desenvolver esse tema demonstrando que compreendeu a proposta. Porque o comando é a partir dos textos motivadores e com base no seu conhecimento. Então você não pode desconsiderar os textos motivadores. E se você faz isso, você demonstra que compreendeu a proposta. E aí seu papel agora é apenas desenvolver o tema. E aí na competência 2, você tem que fazer 4 coisas. Compreender a proposta, desenvolver o tema. Aí para desenvolver o tema, você tem que colocar várias áreas de conhecimento dentro do texto dissertativo argumentativo. Então, nas próximas mentorias, eu vou mostrar a vocês como foi que Gabriel fez para demonstrar várias áreas de conhecimento e para fazer um texto dissertativo argumentativo. Passei 10 minutos do nosso tempo combinado, mas queria saber se foi valioso esse período, se essa mentoria ajudou a fazer aquilo que eu pretendia, como eu disse no começo da aula, que era tornar vocês conscientes para depois se tornarem competentes. Porque o objetivo é a gente fazer isso nas próximas aulas. Oh, que coisa boa! Obrigada, que coisa boa. Então, temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, às 20h30, para a gente dar continuidade, tá bom? Um beijo, que bom! Ajudou muito, que coisa boa, perfeita, como sempre, oh, coisa linda. Gente, até o próximo encontro. Estou muito feliz e eu conto com vocês para até o final dessas 4 mentorias, vocês me ajudarem a montarem a mentoria para 2025, de modo que eu atenda a muitas pessoas nesse formato mais simples e direto ao ponto, tá bom? Um grande beijo e muito obrigada por terem estado aqui, tá? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Tchauzinho, tchauzinho. Muito bom.